Muito boa tarde. Vamos então continuar com o curso de Meteorologia. Vamos continuar com processos atmosféricos. Neste momento estamos a tratar de processos radiativos. Nas aulas anteriores nós falámos das leis gerais da radiação por incandescência, ou radiação de cavidade, ou radiação em equilíbrio com a matéria a uma determinada temperatura. E começámos a falar da radiação solar. E vimos que, quando a energia radiante solar penetra na atmosfera, há uma atenuação dessa energia na direção de propagação, em virtude de processos como a absorção, a difusão e a reflexão regular ou difusa. Ora bem, vamos então continuar com o estudo da depleção da energia solar. E vamos começar pela absorção da energia solar e vamos considerar uma camada de meio absorvente, que no nosso caso será uma camada da atmosfera. Esta camada tem uma espessura infinitesimal dZ, o seu topo é referenciado pela letra T, a sua base pela letra B, e a radiação solar, ao penetrar na camada, é depletada por absorção. Vamos considerar apenas o mecanismo de absorção, que consiste na extração de quanta de energia do feixe incidente. Esta energia propaga-se numa direção que faz um ângulo nu com a vertical local. Já vimos que o ângulo nu é o ângulo zenital do Sol e, portanto, o percurso da radiação dentro da camada absorvente é ds e não dz, que mede a espessura da camada. Se considerarmos a unidade de área na fronteira da camada, na fronteira superior, a unidade de área, então a secção reta dos raios solares dentro da camada vale cosseno de nu, onde nu é, como disse, o ângulo ou a distância zenital do Sol. Ora bem, se designarmos por E lambda T, topo, a irradiância no topo da camada absorvente, e por E lambda B, base, a irradiância na base da camada, então a irradiância na base é a irradiância no topo mais uma variação de E lambda. Nós estamos apenas a pensar num feixe monodirecional e monocromático, portanto, cujos comprimentos de onda estão compreendidos entre lambda e lambda mais d lambda. Ora bem, a variação da irradiância solar tem duas contribuições. A primeira é uma contribuição negativa, que está associada à absorção de energia radiante dentro da camada, e que vamos representar por menos dA lambda E lambda, onde dA lambda é a absortância da camada. Como a camada tem uma espessura infinitesimal, a absortância é também ela infinitesimal. Daí o escrevermos dA lambda e não apenas A lambda. Há também uma contribuição positiva. Porquê? Porque a própria camada emite energia radiante na direção de propagação e para o mesmo comprimento de onda lambda. Ora bem, essa energia é medida pela imitância da camada monocromática para o comprimento de onda lambda. Pela lei de Kirchhoff, a imitância é a absortância vezes a irradiância espectral do corpo negro para o mesmo comprimento de onda e à temperatura da camada. Ora bem, portanto, o dA lambda pode escrever-se como menos dA lambda, E lambda menos E lambda asterisco. Como dA lambda é uma quantidade infinitesimal, convém caracterizar a absorção da energia radiante pela camada por uma quantidade finita. E assim, define-se o coeficiente monocromático de absorção, K, índice A de absorção, lambda, monocromático, por esta relação. A absortância é o produto do coeficiente monocromático de absorção por ρds, onde ds é, como vimos, o percurso da radiação dentro da camada.
Bom, e então substituindo dA lambda por esta expressão, a expressão de cima de dE lambda pode escrever-se como está na última linha deste slide. dE lambda é menos K lambda, E lambda menos E lambda asterisco, ρ ds. Ora bem, por outro lado, ds está relacionado com a espessura da camada dz. Por esta relação, ds é dz vezes secante de nu. Ou seja, dz sobre cosseno de nu, que é o inverso da secante. Ora bom, a esta quantidade m, cuja diferencial dm é ρ ds, e portanto ρ dz sobre cosseno de nu, dá-se o nome de massa seccional ou percurso óptico. Reparem que a massa seccional o que é? É o quociente da espessura da massa da camada por unidade de área, ρ dz, pela secção reta do percurso da radiação. A mesma coisa acontece para a massa seccional finita. Portanto, é o quociente entre a massa da coluna de meio absorvente percorrida pela radiação, que suporemos de comprimento L0, pela secção reta, cosseno de nu, da mesma coluna de base unitária. Ora bem, portanto, m será o integral de ρ ds entre o topo da atmosfera e uma distância L0. A esta distância L0 corresponde um nível Z0. Portanto, nós podemos escrever integral entre 0 e Z0 de ρ dz, temos a massa do meio absorvente a dividir por cosseno de nu. Ora bem, agora vamos definir uma outra quantidade a que se vai dar o nome de espessura óptica ou profundidade óptica, como os ingleses dizem optical thickness ou optical depth. Esta quantidade U é o integral entre 0 e Z0, não de ρ dz, mas de ρ dz multiplicado pelo coeficiente espectral ou monocromático de absorção. Nestas condições, dE lambda pode voltar a escrever-se desta forma, menos K lambda, E lambda menos E lambda asterisco ρ ds, já tínhamos visto que assim era, igual a menos K lambda, E lambda menos E lambda asterisco, ρ dz secante de nu, ou, uma vez que K ρ dz é du, a diferencial da espessura óptica, menos E lambda menos E lambda asterisco, secante de nu, du. Ora bem, esta relação que nos dá a variação da irradiância espectral solar quando penetra numa camada absorvente de espessura dz ou de profundidade óptica du, esta equação é a equação de Schwarzschild, que foi estabelecida por Schwarzschild noutro contexto, num contexto da astrofísica. Schwarzschild foi um astrónomo, um astrofísico alemão que viveu entre 1873 e 1916. Temos aqui uma imagem do rosto de Schwarzschild. Bom, a equação pode ainda tomar a forma, a derivada de E lambda em ordem a U é igual a menos E lambda asterisco secante de nu. Agora, no caso, que é o caso que nos interessa, de estarmos a lidar ou a tratar da radiação solar, o E lambda asterisco é muitíssimo inferior a E lambda. Porquê? Porque E lambda é uma irradiância proveniente de um sistema, que é o Sol, que está a uma temperatura elevadíssima, da ordem de milhares de graus, Kelvin, enquanto que o E lambda asterisco é a irradiância espectral do corpo negro à temperatura da camada absorvente, que é uma temperatura de 200 e poucos graus, ou uma temperatura entre 200 e 300 Kelvin. Portanto, nestas condições, nós, na equação de Schwarzschild, podemos ignorar E lambda asterisco face a E lambda e reescrever aproximadamente a equação de Schwarzschild desta forma. dE lambda igual a menos K lambda, E lambda ρ dz secante de nu, ou dE lambda du igual a menos E lambda secante de nu. Se estivéssemos a tratar da radiação terrestre,
esta aproximação não era válida, não se podia fazer. Isto é, eu não poderia ignorar a irradiância espectral do corpo negro face à irradiância espectral da atmosfera. E, por outro lado, uma vez que a radiação atmosférica é uma radiação essencialmente difusa, teríamos de substituir a irradiância pela radiância L-lambda. Mais tarde vamos ver isto numa próxima lição. Ora bem, se integrarmos a equação aproximada de Schwarzschild entre o topo da atmosfera, onde Z igual a 0, até um nível arbitrário Z igual a H, então obtemos esta relação finita. E lambda na base da camada é E lambda no topo da camada, portanto no topo da atmosfera, vezes esta exponencial levantada a secante de nu. E esta exponencial é levantada menos o integral entre 0 e h de k lambda rho dz, ou seja, de du. Portanto, este integral é u ao nível h. Portanto, poderemos escrever que E lambda é igual a E lambda 0, é levantada menos u ao nível h, vezes secante de nu. Notem que nós estamos a contar Z a partir do topo da atmosfera, onde Z igual a 0. Bom, se definirmos uma grandeza QA lambda desta forma, é levantada menos o integral de du entre 0 e h, então a equação integrada de Schwarzschild pode voltar a escrever-se desta forma. E lambda igual a E lambda 0, QA lambda levantada secante de nu. Bom, então reparem que QA lambda é a transmitância espectral da camada absorvente de espessura H para incidência normal, quando considerada apenas, insisto, a atenuação por absorção. Porquê por incidência normal? Porque se a incidência é normal, o ângulo zenital do Sol é 0, a secante de 0 é 1 e o quociente entre a irradiância na base e a irradiância no topo é o próprio QA lambda, isto é a transmitância espectral da camada. Portanto, é a fração de E lambda 0 que chega à base da camada, tendo em conta apenas o mecanismo depletor da absorção. Portanto, reparem que temos uma lei exponencial de atenuação da energia radiante. E esta lei exponencial foi primeiramente estabelecida por Pierre Bouguer, um francês, no século XVIII, em 1729. No entanto, esta lei é também conhecida noutros contextos por lei de Lambert. Lambert foi um físico alemão, Johann Lambert, que viveu entre 1728 e 1777, e no contexto da química também por lei de Beer, que viveu entre 1825 e 1863, portanto, mais de 100 anos depois de Bouguer. No entanto, a lei de Bouguer também pode ser designada por estes nomes, lei de Lambert, Beer ou lei de Beer apenas. Ora bem, agora, se nós considerássemos que a energia radiante solar penetra na mesma camada, mas se tivermos apenas em conta o mecanismo depletor da difusão, então, se supusermos que não há difusão múltipla, chegaríamos a uma lei de extinção ou de atenuação análoga à lei de Bouguer. Portanto, escreveríamos E lambda igual a E lambda 0, QD lambda levantada secante de nu, onde QD lambda é a exponencial de menos o integral entre 0 a h de kd lambda rho dz. Portanto, o coeficiente de absorção é substituído por um coeficiente de difusão e a transmitância espectral por absorção é substituída por uma transmitância espectral por difusão. Ora bem, é o que se diz neste slide. Portanto, nas expressões anteriores, QD lambda e
Kd lambda referem-se não ao mecanismo da absorção, mas ao mecanismo da difusão. Agora, se tivermos em conta os dois mecanismos, então a atenuação da energia seria expressa por esta expressão. É lambda na base da camada absorvente e difusora, é E lambda 0 vezes um Q lambda levantado a secante de nu, onde este Q lambda é o produto do Q de absorção pelo Q de difusão. Como veremos na próxima aula, estes Qs por absorção e por difusão são, por sua vez, o produto de Qs associados às diferentes espécies químicas que absorvem ou difundem. Assim, o Q de absorção teria o QA lambda de absorção seria um QA lambda devido ao vapor d'água, vezes um QA lambda devido ao dióxido de carbono, vezes um QA lambda devido ao ozono e ao oxigênio molecular e por aí fora. E para o QD lambda, a mesma coisa. Portanto, teríamos um produto de Qs associados à difusão por poeiras, por moléculas, por outros aerossóis, pelo vapor d'água, pelas tais partículas higroscópicas de que falámos antes. Mas vamos ver isso melhor na próxima aula. De qualquer forma, o Q lambda seria, portanto, o E levantado a menos o integral entre 0 e h da soma dos coeficientes K lambda e KD lambda vezes ρ dz, ou seja, seria um E levantado a menos o integral de um K lambda ρ dz. E este K lambda, que é a soma dos coeficientes de atenuação espectrais por absorção e por difusão, recebe o nome de coeficiente de extinção ou coeficiente de atenuação. Reparem que, enquanto que os Ks se somam, os Qs multiplicam-se. E esta quantidade Q lambda é a transmitância monocromática ou a transmitância espectral total da camada, entendendo-se por total por estar associada a dois mecanismos, à absorção e à difusão. Mas voltaremos a isto na próxima aula. Bom, se integrarmos as expressões anteriores, tendo em conta os dois mecanismos, temos que E lambda igual a E lambda 0, que é lambda levantado a secante de nu. Bom, como já tínhamos visto, e agora se integrarmos esta igualdade no domínio espectral, portanto, para todos os comprimentos de onda entre 0 e infinito, teremos a irradiância total igual ao integral de E lambda 0, Q lambda levantado a secante de nu d lambda. Bom. Ora bem, vamos aplicar o teorema da média, portanto, extraímos do integral o valor médio da potência Q lambda levantada a secante de nu, valor médio para todos os comprimentos de onda, para todos os lambdas, e ficamos com o integral de E lambda 0 d lambda, que é a irradiância solar no topo da atmosfera por unidade de área horizontal. Ora bem, agora nós vamos definir um Q como sendo aquela quantidade que, levantada à secante de nu, dá ou fornece o valor médio de Q lambda levantada a secante de nu para todos os comprimentos de onda. Bom, e vamos supor que este Q é uma quantidade independente do ângulo zenital ou da distância zenital do Sol. Bom, então escrevemos que E igual a E0, Q levantado a secante de nu. Visto que substituímos o valor médio da potência secante de nu das transmitâncias espectrais por uma grandeza Q, que suporemos que já não depende de nu, levantada à secante de nu. Claro que este Q vai ser a transmitância total da camada entre o topo da atmosfera e um nível considerado, que poderá, por exemplo, ser um nível perto do globo. Bom, vai ser a transmitância total da atmosfera, tendo em conta os mecanismos de absorção e de difusão dentro da própria camada.
No passado, este Q recebia também o nome de coeficiente de transparência da atmosfera. Bom, por razões claras, visto que se a atmosfera fosse completamente transparente, portanto, se não houvesse absorção nem difusão, o Q seria igual a 1 e o E seria igual ao E0. Portanto, quanto maior for o Q, menos transparente é a atmosfera. Bom, um valor típico de Q para a atmosfera é 0,7. Então, se tivermos em conta este valor, lembram-se que nós já vimos numa ou duas aulas anteriores a disposição de E0 no topo da atmosfera por unidade de área horizontal, ao longo de um dia. Bom, então, se tomarmos Q como 0,7, nós podemos ter a irradiância solar em cada dia na unidade de área horizontal à superfície do globo. Bom, e tal como no caso anterior, esse cálculo foi feito, bom, porque o próprio E0, como se lembram, que aparece nesta expressão, depende da hora do dia do ano, da declinação solar, etc. Bom, e, portanto, fazendo as contas, podemos obter este gráfico, bom, que foi obtido por Milankovitch. Já vos falei deste nome, foi um climatologista jugoslavo. Ora bem, então é a mesma coisa que no gráfico já mostrado numa aula anterior, para a irradiância solar total ao longo de um dia relativa à unidade de área no topo da atmosfera, da unidade de área horizontal no topo da atmosfera. Bom, e se compararem, portanto, estes valores que estão aqui estão em Langley por dia, ou seja, Langley caloria por centímetro quadrado por dia. Bom, e se compararem este gráfico com o gráfico anterior, verificam que à mesma latitude e na mesma altura do ano, os valores aqui apresentados são inferiores aos anteriores, exatamente porque há depleção da energia incidente no topo da atmosfera. Portanto, a energia que chega à superfície do globo é inferior. Ora bem, a refletância de um corpo para a radiação solar tem um nome especial. E esse nome é albedo desse corpo. Albedo é uma palavra de origem árabe que significa precisamente a refletância do corpo, não para qualquer tipo de radiação, mas especificamente para a radiação solar. Ora bem, o albedo da superfície do globo depende da natureza dessa superfície. Nesta tabela estão indicados valores típicos de albedos de diferentes superfícies representativas, em percentagem. Por exemplo, uma floresta tropical tem tipicamente um albedo de 13%, ou seja, reflete 13% da energia solar que sobre ela incide. Portanto, isto significa que boa parte dessa energia é absorvida. Se a floresta for densa, temos um albedo entre 5% e 10%, um deserto 37%, a areia valores entre 18% e 28%, a neve recente, a neve fresca, entre 75% e 95%, a neve mais antiga entre 40% e 60% e o gelo coberto de neve 80%. Portanto, podem verificar que as superfícies geladas têm valores bastante elevados do albedo, portanto, a refletância para a energia solar. Isto explica porque é que, apesar de no hemisfério de verão a radiação solar incidir sobre as superfícies geladas, elas não fundem, porque a maior parte dessa energia é refletida. As culturas têm valores de albedo entre 15% e 25% e as cidades têm valores de albedo entre 14% e 18%. Portanto, as cidades também absorvem a maior parte da energia solar que sobre elas incide e refletem pouco dessa energia.
Ora bem, então vamos lá ver. Nós agora vamos tratar da disposição média da energia radiante solar no sistema globo-atmosfera. Bem, e já estamos em condições de o fazer. Porquê? Porque já conhecemos as leis do radiamento térmico, já conhecemos valores típicos do albedo, já conhecemos as leis que regem a atenuação da energia solar por absorção e por difusão e, por consequência, nós estamos em condições de ou observar ou calcular as percentagens da energia solar incidente no topo da atmosfera que se vão distribuir pelos componentes do sistema terrestre, portanto, do sistema globo-atmosfera. Bem, nós já vimos em aulas anteriores que um valor típico, um valor médio da energia radiante solar não depletada por unidade da área de uma superfície esférica com o raio médio do globo é 1/4 da constante solar. Já vimos isso. Ora bem, tomando para valor da constante solar 1368 watt por metro quadrado, então 1/4 desta constante solar toma o valor de 342 watt por metro quadrado. E nós vamos considerar que este valor representa 100 unidades de energia radiante solar. Vamos agora exprimir novos valores da distribuição da energia radiante solar pelos componentes do sistema globo-atmosfera em percentagem. Portanto, se multiplicarmos essas percentagens por 342 watts por metro quadrado, obteremos facilmente valores da energia solar em cada um desses componentes do sistema globo-atmosfera, em watt por metro quadrado. Ora bem, mas como digo, aquilo que eu vos vou apresentar agora não são estimativas por expert knowledge. Não, são valores que resultam ou de observações, ou de experiências laboratoriais, ou de cálculos, com base em tudo aquilo de que já falámos antes. Bom, então, estamos a imaginar um feixe radiativo solar que chega ao topo da atmosfera e penetra na atmosfera. Bom, então, 2%, portanto, 2 unidades, são absorvidas na estratosfera. E já sabemos quais são os gases responsáveis por isso, também já falámos disso. São o ozono e o oxigênio molecular. Depois, 20 unidades de energia solar são absorvidas pela troposfera. E 10 unidades são difundidas pela atmosfera para o globo. Bom, isto tudo eu não referi, mas está aqui escrito, tudo isto em condições de céu limpo, isto é, ausência de nuvens. Portanto, repetindo, 2 unidades na estratosfera, 20 unidades na troposfera e 10 unidades são difundidas pela atmosfera para o globo e constituem aquilo que se chama a radiação difusa. Agora, a própria atmosfera também difunde no sentido ascendente, difunde para a tropopausa outras 10 unidades. Portanto, isto significa que a troposfera difunde um total de 20 unidades, metade para a tropopausa, metade para o globo. A energia solar refletida diretamente pelo globo para a tropopausa, 7 unidades. Portanto, reparem que há energia solar que atinge o globo e parte dessa energia é refletida pelo globo e vai diretamente para a tropopausa. São as tais 7 unidades. Finalmente, a energia solar incidente na superfície do globo, aquilo a que se dá o nome de radiação direta, 58 unidades. Bem, a radiação global é a direta mais a difusa. Lembram-se que a direta são 58 unidades, a difusa são 10 unidades e, por consequência, a radiação global são 68 unidades. Só que, como também já referimos, destas 68 unidades, 7 são refletidas para a tropopausa e, por consequência, a energia solar absorvida pelo globo
em condições de céu limpo, são 61 unidades, ou seja, 0,61 vezes 342 watt por metro quadrado. Então reparem que, em condições de céu limpo, a atmosfera pouco absorve da radiação solar. A grande parte da radiação solar vai ser absorvida pelo globo, 61 unidades. Por isso é que nós podemos ter um dia de sol e estar frio, visto que a temperatura é muito baixa porque a atmosfera não absorve quantidades apreciáveis de energia solar. A grande parte da energia solar é absorvida pelo globo terrestre. Como a grande parte da superfície do globo terrestre é oceano, então isto significa que boa parte da energia radiante solar vai servir para evaporar água dos oceanos. Mais tarde veremos porque é que isto é muito importante. Agora, a disposição da radiação solar no sistema globo-atmosfera em condições de céu coberto. Portanto, agora estamos a imaginar que na troposfera existe uma camada de nuvens que ocupa todo o céu. Portanto, ocupa toda a superfície aparente do globo celeste. Ora bem, então, como é que a energia se dispõe neste sistema? Então aqui temos, mais uma vez, 2 unidades são absorvidas na estratosfera. Bom. Agora, a energia chega à tropopausa, 98 unidades, e temos uma primeira camada entre a tropopausa e o topo das nuvens. Bom, então, nesta camada, a energia solar absorvida pela troposfera é de 5 unidades. E a energia solar difundida por essa camada da troposfera para a tropopausa, outras 5 unidades. Portanto, as 98 unidades que penetram na atmosfera e na camada da atmosfera entre a tropopausa e o topo das nuvens, essa camada absorve 5 unidades e difunde para a tropopausa outras 5 unidades. Bem, então, temos 98 menos 10, 98 menos 10 unidades, ou seja, 88 unidades. Bom, e estas 88 unidades atingem o topo das nuvens. Ora, o albedo médio das nuvens é de 55%. Isto é, as nuvens são um poderoso refletor da energia radiante solar. Por consequência, a energia solar sujeita a reflexão difusa no topo das nuvens e reenviada para a tropopausa são 0,55 vezes 88. Bom, ou seja, 48 unidades. Mas, quando estas 48 unidades são reenviadas pelo topo das nuvens para a tropopausa, a troposfera ainda absorve parte dessa radiação e absorve tipicamente 2 dessas unidades. Bom, por consequência, a energia solar efetiva na tropopausa é de 48 menos 2, mais 5, como já tínhamos visto, ou seja, 51 unidades. Agora, há parte dessa energia que penetra nas nuvens. E as nuvens também absorvem parte da energia radiante solar, absorvem tipicamente 6 unidades. Agora, entre a base das nuvens e o globo, temos outra camada da troposfera. Então, a energia solar difusa emergente da base das nuvens é de 34 unidades. Como é que se chegou a este número? Bom, subtraindo das 100 unidades, as 2 unidades que são absorvidas na estratosfera e todas as outras componentes de que acabamos de falar. Portanto, 100 menos 2, menos 7, menos 46, menos 5, menos 6, que é a energia finalmente absorvida pelas nuvens, dá um valor de 34 unidades, que é a energia que emerge da base das nuvens. Bom, agora, entre a base das nuvens e o globo, essas 34 unidades são parcialmente absorvidas. E são absorvidas cerca de 6 unidades. Bom, então, a energia solar difusa
difusa, porque já não é direta, à superfície do globo, é de 28 unidades. E nós vamos supor que essas 28 unidades são absorvidas pelo globo. Claro que fisicamente as coisas não são tão simples, visto que o globo reflete parte destas 28 unidades, parte da energia refletida volta a ser refletida pela base das nuvens para o globo e, portanto, no balanço, tudo se passa como se essas 28 unidades fossem completamente absorvidas pelo globo. Ora bem, reparem que com céu limpo o globo absorvia 61 unidades, com céu coberto o globo acaba por absorver 28 unidades. Vale a pena repetir, as nuvens têm um grande albedo, isto é, uma grande refletância para a energia radiante solar. Ora bem, agora, a situação real não é nem de céu completamente limpo, nem de céu completamente coberto. Portanto, nós vamos considerar uma nebulosidade média, isto é, uma fração de céu coberto de 54%, ou 0,54%. Bom, e então, valores típicos, chamemos-lhe Y, de todas estas energias de que acabamos de falar, podem obter-se pesando os valores para céu limpo e para céu completamente coberto pelas percentagens de céu coberto. Assim, um valor típico Y será 46% do valor relativo a céu limpo mais 54% do valor relativo a céu coberto. Bom, e desta forma nós chegamos a este quadro final da disposição da energia radiante solar nos componentes do sistema globo-atmosfera para um valor típico da nebulosidade de 54%. Então temos energia solar reenviada para a tropopausa, tínhamos 17 unidades com céu limpo, tínhamos 51 unidades com céu coberto, pesando, o valor final é de 35 unidades. Bom, estas 35 unidades representam um albedo médio planetário, isto é, uma refletância média de todo o planeta para a radiação solar, uma vez que 35 unidades voltam para o espaço através da tropopausa emitidas pelo sistema. Depois, a energia solar absorvida pelo globo. Bom, pesamos novamente os valores já conhecidos, temos 43 unidades. A energia solar absorvida pela troposfera, incluindo as próprias nuvens, portanto, incluindo aquelas 6 unidades. Pesamos novamente os valores, temos 20 unidades. A radiação direta, temos 46% das 58 unidades, uma vez que com o céu completamente coberto não há radiação direta, há apenas radiação difusa. Portanto, temos 27 unidades. A radiação global, cá temos o valor de 46 unidades, e a global menos a direta dá a difusa, 19 unidades. O albedo médio das nuvens, volto a repetir, porque é de facto importante fixar isto. As nuvens têm um grande albedo para a radiação solar. E como veremos na próxima aula, têm uma forte absortância para a radiação terrestre. Bem, por hoje ficamos por aqui. Vamos apenas rever as principais conclusões desta aula. Bom, massa seccional ou percurso óptico. É a razão entre a massa de meio absorvente na direção de propagação da radiação e a área da secção reta do feixe. Coeficiente monocromático de absorção. Bom, é o fator que, multiplicado pela massa seccional, dá a absortância da camada absorvente para a radiação de determinado comprimento de onda. Daí o ser o coeficiente monocromático. Depois, o coeficiente monocromático de difusão. Bom, é o fator que, multiplicado pela massa seccional, nos dá a refletância da camada difusora para a radiação de determinado comprimento de onda.
A soma dos dois coeficientes é o coeficiente espectral ou o coeficiente monocromático de extinção ou de atenuação, ou de depleção, se quisermos. Depois, a espessura óptica ou profundidade óptica é a absortância de uma camada absorvente por unidade de área da secção reta do feixe radiativo. A equação de Schwarzschild é a equação de transferência da energia radiante de um feixe de radiação monocromática incidente num meio absorvente. A lei de Bouguer-Lambert-Beer é a lei de decaimento exponencial da energia radiante de um feixe radiativo que penetra num meio absorvente e ou difusor. A albedo de um corpo é a refletância do corpo para a radiação solar. Bom, e ficamos... ainda mais. A radiação direta. Bom, é a energia de um feixe de radiação solar não depletada que atinge a unidade de área horizontal à superfície do globo. A radiação direta, recebida por unidade de área horizontal e por unidade de tempo, designa-se por insolação. Esta unidade de tempo pode ser o segundo, pode ser o minuto, pode ser o dia. Portanto, temos uma insolação diária, temos uma insolação horária ou uma insolação mensal, se quiserem. Portanto, é a radiação direta por unidade de tempo e por unidade de área horizontal à superfície do globo. Depois, a radiação global é a energia solar total que incide sobre a unidade de área horizontal à superfície do globo. Portanto, é a soma da direta com a difusa. A difusa também se chama radiação indireta e é a diferença entre a radiação global e a radiação direta. Portanto, é a energia radiante solar que incide sobre a superfície do globo em resultado de processos de difusão na atmosfera. Reparem que, mesmo com o céu completamente coberto, há luz. Porquê? Porque há radiação difusa. Bom, portanto, não estamos como se estivéssemos de noite. Portanto, há energia radiante solar e no domínio do visível, mas é uma energia difusa. Ora bem, nebulosidade é a fração de céu coberto de nuvens e que se exprime em oitavos de céu coberto, ou em percentagem, ou em décimos de céu coberto, como se quiser. Mas em meteorologia é habitual exprimir a nebulosidade em oitavos de céu coberto. Portanto, se o céu estiver limpo, temos a nebulosidade é 0. Se o céu estiver completamente coberto, temos 8 oitavos, ou seja, 1, e depois temos valores intermédios. Outra coisa, nós falamos ainda agora na insolação. Há outra definição de insolação, que é esta, é o número de horas de céu descoberto a dividir pelo número total de horas de dia. Ora bem, e como sabemos, a duração do dia varia ao longo do ano. Bom, portanto, a fração do número de horas de céu descoberto relativamente ao total possível de horas de céu descoberto pode também chamar-se insolação. Bom, e o número de horas de céu descoberto é até medido queimando um papel quando o Sol está descoberto e é focado sobre esse papel por uma lente. Depois falaremos disso. Ora bem, as duas definições não são iguais, mas estão relacionadas entre si, porque, obviamente, o número de horas de céu descoberto determina a radiação direta recebida por unidade de área horizontal e por unidade de tempo. Bom, ficamos hoje por aqui. Na próxima aula vamos terminar o estudo da radiação solar, que foi apresentado de uma forma bastante simples. Vamos apenas
comentar fisicamente certos pormenores que ficaram por comentar e que são bastante importantes. Muito obrigado, até à próxima aula.